aterro a céu aberto. Virou um entulho de bombardeio. Você olha os hospitais da ONU que são bombardeados. Você olha para o projeto que o Benjamin Netanyahu apresenta na ONU, que é a Grande Israel, que já tem os territórios palestinos capturados, que já tem essa noção de espaço vital, essa noção de que a gente vai ocupar esse território porque a gente tem direito a ele, porque a gente tem uma hereditariedade histórica. Aí você inventa qualquer justificativa e aí você se pauta, você acha que aquele ataque de Israel foi facilitado ali para que aumentasse mais ainda o ataque de Israel contra os palestinos? Você diz no 7 de outubro? No 7 de outubro. O 7 de outubro é uma operação militar de liberação colonial. É uma operação militar, e é isso assim. Uma operação militar é uma operação militar. Né? Então ela tem questões, ela tem problemas, ela tem, né, essas dimensões. Só que ela é uma resposta à forma de como os palestinos vêm sendo colonizados pelo projeto sionista há mais de 70 anos. Como que é isso? Você espera que um povo colonizado, submetido a uma violência diária tão grande, e é muito grande, é um apartheid deliberado. O que se espera? Que as pessoas não reajam? Que essas pessoas fiquem lá apanhando e tomando tiro de graça, tomando bomba na cabeça? Eu fiz um vídeo há um mês atrás, assim, sobre o apartheid palestino, porque eu faço um estudo sobre como que a estrutura de governo sionista produziu esses mecanismos de controle. E você tem depoimentos de soldados do exército de Israel que faziam competição de quem atirava em mais joelho de palestino. Você tem competições disso. Você tem as imagens dos soldados do exército sionista brincando com calcinha de menina que morreu num bombardeio escolar, brincando com as bicicletas, quebrando as coisas. Por quê? Porque para esse tipo de ideologia política, o palestino não é gente. Não é humano. Mas acontece dos dois lados, não? Você viu o... Eu acho que assim, existe de fato, né? Eu acho que assim, há antissemitismo. Eu acho que existe antissemitismo, e eu acho que inclusive o antissemitismo ele é reforçado pela forma de como o Estado de Israel conduz a sua política. Porque aí você começa a criar a imagem do senso comum de que isso é uma coisa dos judeus. Né? Tá. E é claro, essa é uma visão do senso comum que está equivocada, porque judaísmo e sionismo não são a mesma coisa, não são o mesmo processo histórico, mas a forma de como Israel aperta cada vez mais e você cria uma imagem negativa, né, dessas ações, fortalece inclusive o antissemitismo. Mais uma vez, eu acho que as coisas só vão resolver quando você conversar com os dois lados. É extremamente necessário a conversa. Eu também acho que... É extremamente necessário você escutar tudo. Por isso eu até vou te perguntar. Você chegou a ver um documentário que foi produzido aqui no Brasil, chama Do Rio para o Mar? Do Rio para o Mar? Esse documentário é do Brasil Paralelo? Do Brasil Paralelo. Você viu? Já. E aí? Cara, eu acho que assim, é um documentário que deixa muito claro que há uma luta de classes em curso. Porque esse projeto sionista, ele serve a algum grupo. Então é claro que essa narrativa que vai ser construída em cima, por exemplo, desse projeto, né, que vai acabar com esse modo de vida da comunidade sionista e tudo mais, ele vai ser encarado por muitos grupos como algo terrível, perverso, mas é que o próprio sionismo é uma ideologia colonial. Porque uma das coisas que mais me incomodou naquele documentário é a hora que uma pessoa do Hamas invade Israel e ele liga pro pai dele e fala assim: pai, acabei de matar 3 judeus, eu matei com as minhas mãos. Conta pra mamãe. Fala pra mamãe. A mãe pega o telefone e fala: Allah te abençoe, né? Que bom que você fez isso. Eles estão comemorando, assim, sabe? Eu não duvido que não exista, por exemplo, uma perspectiva que norteie essas políticas que tenham um caráter, por exemplo, antissemita. Nesse caso, né? Mas o que existe hoje, em termos dessa contraofensiva que é realizada, é de um projeto de emancipação contra o sionismo. Porque, tipo, como que você combate uma iniciativa colonial? Como que você combate isso? Que é isso? Eu concordo. Eu acho que as coisas têm que ter esse diálogo. Eu acho que a gente tem que sentar para conversar com aquilo que é contraditório. Mas a questão é que para o sionismo, para a forma de como o Estado de Israel, da sua gênese, é concebido, não é que o palestino é o contraditório. Ele é o sub-humano. Eles não sentam à mesma mesa.
não tem a mesma possibilidade de negociação. Não tem a mesma possibilidade de diálogo. Qual que é o diálogo que eles prezam? É o diálogo de você faz o que eu quero, senão eu te bombardeio. E é essa relação, que é historicamente e objetivamente construída. Né? É isso que está colocado. E acho que não é fazer uma defesa, né, tipo, abstrata, qualquer coisa assim, de violência, de nada disso. Mas é entender que ali existe um regime colonial. Regime de colonização. Que os palestinos são tirados das suas casas, foram tirados das suas terras, à força, para colocarem esses assentamentos. Para poder expandir esse controle. Não é um negócio que foi feito, tipo, combinado. Né? Tipo, os palestinos que moravam ali antes de 49 não foram consultados, antes de 48, não foram consultados sobre o que eles achavam disso. O território foi dividido, o Estado sionista ficou com 55% das terras, com as melhores terras, e o restante da população palestina foi jogada em outros lugares. Que diálogo é esse? Não Depois existe. só foi aumentando, né? E aí só foi aumentando. E assim, mas quem começa a guerra é a resistência dos árabes contra os sionistas. Claro, porque esse movimento dessa criação, ele não é um projeto só que visa fortalecer o sionismo, mas ele é um estado satélite de certos interesses internacionais, como, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Em que é o grande aliado de Israel, que nas votações de cessar-fogo votou quase sempre contra o cessar-fogo. 2 estados votavam contra. Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Israel, Estados Unidos e Israel. Aí a coisa começou a ficar muito feia, porque, né, bombardear hospital de campanha, bombardear campo de refugiado, sabe? São iniciativas, são incentivos a uma lógica de dominação, de colonização mesmo, de desumanização, né? Você atira num joelho de palestino e você faz uma competição sobre isso, porque você não vê nele um humano, você vê nele um alvo. Um alvo, né? Igual um alvo de joguinho de parque de diversão, sabe? Que você atira na latinha para pegar prêmio? Mesma coisa. É a mesma coisa. Esse tipo de lógica é uma lógica que não tem como ser respondida nessa dimensão. Mas é dos dois lados. Né? Cara, o palestino também não vê o judeu como humano. Eu acho que assim, não é um debate sobre religião. Não é religião? Não é. Não é, mesmo porque muitos judeus ortodoxos... É político e territorial. É político e territorial. É geopolítico. Eu acho que não é uma questão... Vamos lá. Não é um negócio que... Não é uma guerra religiosa. Não é uma guerra religiosa. Pode ter elementos dessa guerra. O próprio Hamas, por exemplo, é uma organização que é uma organização confessional. É uma organização que tem uma religião. Eles são muçulmanos. E eles defendem a existência de um Estado palestino que seja, ao mesmo tempo, também um Estado muçulmano. É isso. Assim como você tem outras organizações, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que era muito ativa, uma organização marxista-leninista na Palestina nos anos 80, e que era a favor, por exemplo, da criação de uma Palestina que fosse laica, secular e um Estado socialista palestino. Então são vários projetos que existem aí. Mas o que existe de coesão é necessário compor uma frente nacional que possa acabar com a opressão que os sionistas realizam sobre os palestinos. E aí, não é uma guerra de caráter religioso, porque até o momento da criação do Estado de Israel de 48, até um pouco antes, né, até a criação do Protetorado Britânico, judeus, muçulmanos, cristãos viviam naquele território, quando ele era sob o domínio do Império Turco-Otomano, de maneira relativamente pacífica. Tranquilo, assim. Depois que o Estado de Israel é criado, que isso se intensifica. Mas teve uma sacanagem da Inglaterra ali também, não teve? Teve. Porque, Os judeus compraram aquela terra ali e pagaram por ela, né? Então, algumas pessoas, alguns grupos, porque, de novo, essa relação também atravessa uma dimensão de classe. Porque não vão ser todos os judeus que vão ter acesso àquela terra no primeiro momento. São judeus que vão ter mais poder dentro de uma relação de classe. E que nem todo judeu vai ser sionista. Tem muito judeu que não é sionista. Sim, mas os judeus compraram, agora isso aqui é o nosso país, venham pra cá. Eles não compraram. Eles tomaram. Não compraram? Não, a Inglaterra toma o território. Toma o território como um espólio de guerra no final da Primeira Guerra Mundial. Mas existe um documento, né, que prova essa compra, não? Da compra? Não. Acho que é da família Rothschild,
Tem um documento assinado. Não, existe de fato, né, uma possibilidade de algumas famílias terem essas terras, mas as terras em Israel são estatais. O governo concede para quem se deseja se mudar para lá. Mas aí é isso. O governo concede, te dá essa terra, você compra. Enfim, você adquire aquela terra de alguma maneira. Aquela terra tá vazia? Ela estava vazia? Tem gente lá, Tem gente com certeza. lá. Então, o que acontece com a Inglaterra é que em 1917 você tem a Declaração de Balfour, que é assinada entre a Inglaterra e a França, antes do final da Primeira Guerra Mundial, que divide o Oriente, o que a gente chama de Oriente Médio ali, em duas regiões de dominação. Uma pelo protetorado francês, que vai ser o que hoje é a Síria e o Líbano, e uma outra que é do protetorado britânico, que era o Iraque e a Palestina. E aí, já naquela ocasião, quando o protetorado britânico está começando a nascer ali, você começa a ter uma intensificação das políticas de assentamento e de expulsão das famílias palestinas de lá, que resistem a esse processo. Você tem uma revolta árabe e palestina muito famosa, que é de 36 e 39, que é uma tentativa de expulsão dos invasores. Que é isso? Os ingleses eram isso, invasores. Eram invasores de um território. Eram invasores, os franceses, e eles vão querer controlar aquela terra para poder gerir seus interesses. Por que os Estados Unidos têm tanto interesse em manter Israel ali? Porque isso significa um Estado satélite, um Estado operacional para a sua política no Oriente Médio. Assim como é interessante, foi durante todo o século XX, interessante para essas potências do mundo livre, democrático, manter as monarquias que eram super tradicionais ali. No Egito, na Arábia Saudita, no Irã, e que beneficiavam diretamente quem? Esses aliados. Cara, é assustador como um espaço tão pequeno gera tanto conflito no mundo. Mas é muito doido. É muito doido porque você vê o quanto é realmente a intensificação de um conflito por recurso, por controle, né? Por que eles querem ter acesso àquilo? Porque lá é bonito? Porque lá é legal? Não, mas porque lá pode dar acesso a um poço de petróleo. Dar acesso a uma saída do mar que possa transportar. Qual que é o grande engodo, por exemplo, para os países ocidentais ou para os países europeus, com relação a esse conflito que existe da participação do grupo Ansar Allah, que é muito presente no Iêmen? É porque você fecha uma saída do Mar Vermelho. Você fecha uma saída comercial. Sim. Porque importante. uma outra saída que é importante, que é do outro lado da península, está sob o controle do Irã. Então você precisa criar alguma coisa. Ou mesmo, né, a guerra às vezes não é nem interessante para os países do mesmo bloco. A guerra da Ucrânia, por exemplo, que acontece hoje, é uma guerra que foi extremamente prejudicial para a Alemanha. Porque aí você interrompeu o fornecimento de gás russo para a Alemanha. E a Alemanha está pagando esse pato por causa das decisões dos Estados Unidos, que mandaram armas e mandaram gente para lá. E que agora precisam, né, a tendência é que essa guerra se desacelere no próximo ano, com a ascensão do Trump, né, supostamente, que é o que se diz, e você jogue essa frente de guerra para outro lugar. Mas você concorda com essa invasão russa na Ucrânia ali? Foi necessário? Acho que não é uma questão de concordar ou não. Acho que ela é fruto de uma tensão histórica que foi se desenvolvendo desde o final da União Soviética. Que foi, tipo, o avanço da OTAN em direção à Rússia, né, e que é um país que fazia esse contraponto hegemônico aos Estados Unidos, e que representa uma ameaça à soberania russa. Eu não acho, né, que o Putin seja um governante anti-imperialista, por exemplo. Eu não acho, porque é isso, o imperialismo ele não é só um sistema de dominação baseado na invasão de outros lugares, mas ele é uma articulação econômica geral. Né? Não é só sobre isso. O Putin não é um herói anti-imperialista, mas ele, nesse movimento em que ele invade essas duas províncias, essas duas regiões, tenta assegurar a soberania desses lugares. Mas tem uma outra questão também, que Donetsk e Luhansk, que são essas duas províncias, elas fizeram um processo de autonomização desde 2014, porque em 2014 rola um golpe de Estado dentro da Ucrânia, que é o Euromaidan, que vai colocar um governo que era mais pró-Ocidente e que vai acelerar esse processo de alinhamento da Ucrânia, que é um território muito importante nesse lado do leste europeu, né, e faz fronteira direta com a Rússia, com o bloco da OTAN. E aí essas duas províncias, Donetsk e Lugansk, eram repúblicas autônomas, elas tinham uma certa independência e elas optam por fazer parte do governo russo, da Rússia, assim como a Crimeia em 2014. Só que o governo ucraniano não quer deixar, porque são regiões estratégicas, importantes e tal. Então você tem essa invasão que cumpre interesses econômicos e políticos da Rússia do Putin. Não há nenhuma questão em relação... Eu, pelo menos, não tenho nenhuma questão em relação a isso. A gente tava Cara, conversando... mas aí você fala assim... Beleza, vai.
Você fala que em 2014 tem essa modificação de cenário para que a OTAN chegue ali. Isso tem 10 anos, então. Uhum. Mas, do que eu ouvi falar, a Rússia se prepara para essa guerra há mais de 20 anos. Aí eu não sei aonde que você viu isso. É que Bom, depende. foi o que Não, eu porque ouvi depende. falar, né, de que a Vozes Rússia da cabeça. tem Não. uma preparação tanto bélica como estrutural, de fornecimento, se manter pronta para a guerra, porque é uma guerra que já tem 3 anos aí, e a Rússia vem ganhando isso aí, não só belicamente, né? Lembrando que os Estados Unidos realmente alimenta ali parte da Ucrânia com armas e tudo mais, mas mesmo assim a Rússia vem ganhando, como ela vem ganhando financeiramente com a guerra. Claro, é isso. É uma guerra que tem interesses econômicos jogados na mesa. E essa guerra, a Rússia não preparou ela, talvez em 10 anos. O que eu já ouvi falar é que essa preparação para essa guerra começou a ser planejado bem antes de 10 anos. Eu acho que... Por que eu estou te pontuando isso? Porque, sendo isso, eu acho que o fator principal, o start, é a aproximação da OTAN. Mas essa guerra já... Eu acho que essa pensada tensão pelo estava sendo lado da cozinhada Rússia há muito tempo. Há muito tempo. A Rússia faria isso. É porque eu não sei se a Rússia faria isso, mas eu acho que foi a dimensão de um lugar do conflito geopolítico que se colocou assim, cara, a qualquer momento eles vão entrar aqui. A qualquer momento. Porque foi o que aconteceu, por exemplo, com o lado oriental da Alemanha, o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha era um país que tinha 30 usinas nucleares, no momento da reunificação, ela perdeu quase todas. Hoje tem 2 que estão operando. Você destruiu a autonomia energética, por quê? Porque isso corresponde a interesses econômicos, políticos, etc. Sim. Então, acho que tem algum momento, um determinado ponto em que a Rússia tem uma noção de que essas tensões cresceriam em um médio prazo e ela começa a preparar uma estrutura. A Rússia pegou as bombas da Ucrânia, né? Nucleares também. Pegou o quê? As bombas da Ucrânia. Ó, me dá suas bombas aí que eu nunca vou te atacar. Não, mas quem fez essa determinação foi uma determinação assinada ali no começo dos anos 90. Porque era isso, era o Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Mas aí quem que fica com a possibilidade de ter ogivas nucleares para poder fazer autodefesa? Quem que fica? Só os Estados Unidos? Aí é fácil, né? Tipo, porque, porra, aí você vai ter a faca e o queijo na mão. Então acho que sim, existe uma noção, uma dimensão de que esse processo de um conflito aconteceria ao longo do tempo. Eu acho que isso de fato existe. Né? E ainda mais nessa dimensão em que você vê que mais e mais países passam a participar da OTAN. E a OTAN quer implementar o interesse de um certo grupo, de um certo agrupamento social como dominante. E aí a Rússia, né, olha e fala, pera, de boazinha, né? Também não tem nada. Não, ninguém tem nada de bonzinho. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Só nós aqui na ninguém, mesa. Só a gente é somos legal. bons. Só a gente é legal e que você pode escutar, pode então confiar. Então se inscreva no canal aí, segue a agenda like. Ontem a gente estava conversando com um russo, né? E ele conversa, ele ainda tem parentes lá na Rússia, ele mora no Brasil hoje, né? E aí ele falou que a maioria dos russos concordam com a invasão na Ucrânia, né? Só que eles invadem para matar nazista. Tem um discurso de Esse é o desnazificação. discurso interno lá, né? Vamos atacar os nazistas, vamos atacar os nazistas. Não, e dizer que chega lá e fala, pô, cadê nazista? Cadê Não, o tem nazista um fortalecimento da extrema-direita muito grande na Ucrânia a partir de 2014. Isso tem mesmo. Tem muito. Não, extrema-direita na Europa, de forma geral. Não. De forma geral, sim. É que na Ucrânia tem uma particularidade que é uma expansão muito acelerada a partir do Euromaidan. Tem um evento que é muito interessante para a gente poder analisar o tamanho disso, que é o evento o massacre da Casa de Odessa. Casa do Sindicato de Odessa. Era uma casa ali que ficava acho que Odessa na Crimeia. Eu não lembro onde é que é exatamente, mas é um lugar que tradicionalmente os sindicatos se reuniam e tal. E estava tendo uma reunião ali de militantes e aquela casa é colocada a fogo por militantes da extrema-direita que esperam as pessoas saírem daquele lugar abrindo fogo contra elas. Você tem a participação de batalhões que são abertamente reabilitadores dos colaboracionistas nazistas, como o Batalhão Azov, o Pravi Sector, que são milícias que agora fazem parte, foram acopladas ao Ministério do Interior e que vão fazer parte do exército ucraniano regularmente. E que são entidades que recuperam a memória de alguém, como, por exemplo, como Stepan Bandera, que foi um ucraniano colaboracionista, lutou com os nazistas para poder
retirar os soviéticos da Ucrânia. Então rola uma desnazificação mesmo ali na. Eu acho que também. Eu acho que rola, mas eu acho que não é importante não se guiar por nenhum desses discursos de maneira absoluta, né? É só isso ou só aquilo. Eu acho que são várias questões, várias variáveis, é ótimo, né? Muitas variáveis nesse processo e que a gente precisa entender nessa totalidade. Então, tipo, é isso. Não é que isso começou em 2022. Isso começa com o próprio Euromaidan. Muito tempo atrás. Começa com a queda da União Soviética. Quando a queda da União Soviética acontece, o que você começa a ter nos países que faziam parte da União Soviética? Guerras internas. Você tem a guerra civil na Geórgia, você tem a guerra na Ossétia do Sul. Você vai ter um monte de conflito que vai começar a pipocar em um monte de lugar. Porque antes essa unidade que existia de um Estado operário, soviético, né, nessa compreensão de classe trabalhadora, começa a ser substituída por uma noção de etno-estado, por uma noção de Estado nacional, né, que é tipo, nós somos aqui pertencentes a essa nacionalidade, nós precisamos avançar. Você começa a criar um grupo de... uma noção de divergência e de conflito de um grupo contra o outro. E é isso que vai acabar garantindo que você balcanize tudo, né? É uma expressão interessante que essas forças dos anos 90 vão balcanizar, né? A balcanização que é uma expressão tomada do que aconteceu com a Iugoslávia, que foi tipo, era um estado que existia ali, que tinha uma autonomia, uma soberania, que foi assim completamente dividido, completamente fatiado, porque é muito mais interessante que você faça isso. Mas isso não é uma exclusividade da Iugoslávia. Isso aconteceu na América Central. No século XIX, você tem ali na virada do 19 para o 20, a formação de uma... tem um nome que era uma república centro-americana, que era para ser todos os países da América Central. E você tem a interferência inglesa e estadunidense para poder garantir que guerras internas pudessem acontecer e separar todos os países. Caramba, velho, não sabia disso não. É a mesma coisa, por exemplo, com a independência dos países da América Latina. Tipo, o vice-reino que vai gerar a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, que era o vice-reino da Prata, era muito mais interessante para o comércio britânico, para o comércio estadunidense, que você cria estados separados, que vão estar enfraquecidos, né, regionalmente, e você mantém a unidade desse grande estado uma dependência ali e você consegue dominar mais fácil. Tanto que o reino de Nova Granada, o vice-reino de Nova Granada também, mesma coisa, que era a união do Panamá, do Equador, da Colômbia e da Venezuela. E aí esse reino vai se separar, você tem uma tentativa de união a partir da política do Simão Bolívar, que era um cara que via nessa necessidade, né? A construção da unidade latino-americana contra o poder do imperialismo estrangeiro. E qual que é o grande objetivo dos caras nesse cenário? Fragmentar. Dividir tudo. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. A sabedoria popular, ela tem um caráter de sabedoria popular por uma razão, né? Ela tem um fundo de verdade. Ô, Gustavo, você debate? Debato. Pô, não, eu vou ler o caldo do superchat do Matheus aqui, eu tenho que falar, o cara mandou um superchat. Então, ó, a gente vai chamar o Miorim. Vai chamar o Miorim aqui pra você fazer um debate com o Miorim. Ele falou que debate, tá aí, a gente já perguntou, ele debate, depois a gente vai com o Miorim. Você conhece o Miorim? Não. Do Alta Linguagem? Não. Sei quem o pessoal não quer debater. Mas é aquilo, Miorim, né? Ninguém gosta do Miorim. Miorim é chato, mano. Faço o debate, né?